Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine, professora de História, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre problemas enfrentados pelo nosso imperador Dom Pedro I, que passou a não ser muito bem visto pela população brasileira de uma maneira geral. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Vamos ver como Dom Pedro I passou de aclamado a rejeitado. O homem que ficou aqui no Brasil no dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, porque as elites queriam que ele ficasse para lutar pela independência do Brasil, porque ele seria o primeiro rei do nosso país. A independência foi proclamada e começou o primeiro reinado em 1822. Só que aí as elites que apoiaram Dom Pedro começaram a perceber que o negócio não estava sendo, sabe assim, não foi isso que a gente combinou, Dom Pedro. A Constituição de 1824, que foi imposta, que foi outorgada pelo imperador, mostrou que ele era uma pessoa centralizadora, autoritária, e aí isso começou a pegar mal. Dom Pedro tinha apoio de pessoas que não desejavam grandes mudanças no país, muitas delas ligadas a Portugal, mas também brasileiros. Lembrem-se que a Constituição de 1824 impôs o critério do voto censitário, que era aquele voto baseado na renda, só os ricos votavam. E os deputados no nosso país se dividiram aí entre liberais e conservadores, que começaram a se opor ao autoritarismo do nosso primeiro imperador. Esses grupos políticos não são partidos que nem hoje, tá? Vou chamar de grupos políticos. Eles tinham suas semelhanças e suas diferenças. Na verdade, assim, eles tinham mais semelhanças do que diferenças, porque eles eram das elites. Se só os ricos podiam participar da vida política do nosso país, então estava aí. A maior parte desses deputados defendiam a monarquia constitucional, que os poderes do Dom Pedro fossem limitados, o que não era, né, pela Constituição, e poucas mudanças sociais. Então, que continuasse a escravidão, que o povo não participasse da vida política do país. A diferença entre eles é que os liberais defendiam uma maior autonomia para as províncias, ou seja, que os presidentes de província, que são o equivalente hoje a governadores estaduais, pudessem ter uma autonomia, uma liberdade para resolver os seus próprios problemas e não ter que mandar, mandar a notícia do problema para o Rio de Janeiro para o Dom Pedro resolver. Os conservadores defendiam a centralização do poder com regras impostas pelo Dom Pedro I. Então, por exemplo, se você fosse presidente de província da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, todas as decisões teriam que ser tomadas pelo imperador. Enquanto os liberais defendiam justamente, né, que os governadores, vou chamar entre aspas, pudessem ter essa liberdade para resolver os seus próprios problemas. Esse caráter autoritário do Dom Pedro, ele foi se acentuando com o passar do tempo. E aí as pessoas ficavam muito bravas. Lembra que a imprensa era censurada, os jornalistas começaram a fazer críticas nos jornais, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital. Muitos jornalistas foram presos. E aí era assim, entrou numa onda de autoritarismo crítica, e vai chegar um momento em que vai ter gente que não vai aguentar mais e vai partir para a revolta, como, por exemplo, a Confederação do Equador, uma revolta liberal e separatista que ocorreu na região nordeste do Brasil. A província de Pernambuco já tinha um histórico, né, de mobilizações. E no primeiro reinado, mais uma vai acontecer. Essas mobilizações, na verdade, elas se iniciaram contra o fechamento da Assembleia Constituinte
Lembra da noite da agonia que os deputados foram presos? E elas pioraram com a outorga, com a imposição da Constituição de 1824. E lembra que nós falamos que em 1817 já tinha ocorrido em Pernambuco uma revolta? Revolução Pernambucana, melhor dizendo, de 1817. E algumas lideranças que participaram daquela revolução vão participar agora da Confederação do Equador. Como, por exemplo, o Cipriano Barata, jornalista, médico, que fundou o jornal Sentinela da Liberdade em abril de 1823, que foi preso em novembro do mesmo ano devido às críticas ao imperador. O Frei Caneca, que era um religioso, que foi preso por participar da Revolução de 1817, foi solto em 1821, fundou um jornal chamado Tifes Pernambucano, no dia 25 de dezembro de 1823, e nesse jornal o Frei Caneca chamava a população a lutar contra o governo e implantar uma república. Então, assim, gente, vem, vamos fazer uma revolução, vamos lutar contra esse governo autoritário de Dom Pedro I e vamos proclamar uma república. A ideia foi se espalhando, muitos pernambucanos de diversos grupos sociais aderiram à causa, então assim, vou lutar contra o governo, e receberam apoio de pessoas das províncias do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Então olha o movimento, né, se espalhando. Quais eram as propostas dessas pessoas? Separar essa região, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, do restante do Brasil e formar uma república chamada Confederação do Equador. Vou mostrar aqui para vocês, meu retângulo vermelho, a área aqui da Confederação do Equador. O país que seria fundado se chamaria Confederação do Equador pelo fato das províncias participantes se localizarem próximos à linha do Equador. Cuidado, não tem nada a ver com Equador país, tá? É outro país, seria outro país. Então, esta região aqui seria separada do restante do Brasil. Então, ia criar um outro país dentro do Brasil. Mais uma vez, percebam que o mapa do Brasil era diferente. Vamos falar daqui a pouco da província da Cisplatina também. O mapa do século XIX não tem os mesmos contornos que tem o mapa do Brasil hoje. O movimento teve início em julho de 1824. O estopim, o fato que deu início, sabe assim, a gotinha d'água que faz o copo transbordar, foi a nomeação de um presidente de província diferente do que a população queria. Era o Dom Pedro que nomeava esses presidentes, né, que são os atuais governadores. Aí, aconteceu o seguinte, a população de Pernambuco queria uma pessoa. Não vou falar os nomes, gente, porque os nomes deles são parecidos, tá? Só para não confundir vocês. Então, estamos aqui no básico. Então, assim, a população de Pernambuco queria um fulano lá. Um fulano, olha, coitado do homem. A população queria um homem lá X, que todo mundo gostava dele. Era queridíssimo em Pernambuco, todo mundo gostava. Então, assim, tomara que o Dom Pedro escolha ele. Aí o Dom Pedro foi lá e escolheu o Y, que ninguém gostava. Era um homem de confiança do Dom Pedro. A população não gostava dele. Então, assim, pois agora a gente vai se revoltar. Nessa revolta, chegaram a tomar o poder, né, os revoltosos, e o tráfico de escravos foi abolido na região. E aí a elite agrária se afastou do movimento. Porque quando o Frei Caneca chamou a população para participar, pessoas de várias classes sociais aderiram. Ricos, classe média, pobres. Aí a hora que o tráfico de escravos foi abolido, a elite agrária falou, não é isso que eu quero não. Então não vou mais participar desse movimento. Então, caíram fora. O Dom Pedro ordenou uma forte repressão ao movimento. Aliás, a repressão à Confederação do Equador é considerada uma das mais violentas do primeiro reinado. Condenou à morte 9 dos seus líderes.
violentíssima repressão. Muitos participantes foram presos, além desses 9, né, que foram enforcados, espartejados, como era de costume. Na verdade, não 9, falei errado. 8. 8 participantes foram mortos por enforcamento e esquartejamento. O Frei Caneca foi executado a tiros, porque o Carrasco não quis enforcá-lo. O Carrasco oficial. Lembra que, por mais estranho que pareça pra gente, ser carrasco era uma profissão. O Carrasco falou, não, vou enforcar ele, não. Esse homem da igreja, não vou. Vou pro inferno quando eu morrer, não vou enforcar ele, não. E aí os soldados receberam ordens de executar o Frei Caneca a tiros. E aí você, como soldado, não pode desobedecer às ordens do seu superior. O Frei Caneca acabou se tornando um símbolo do movimento, uma pessoa que entrou para a história do Brasil e de Pernambuco, e que aparece aí ainda uma figura importante para a população pernambucana. Uma figura importante que aparece nesse painel bem colorido, foi pintado pelo Cícero Dias e que está exposto na Casa de Cultura de Recife. Eu encontrei essa foto na internet. O painel, ele é lido da direita para a esquerda. Então, assim, deixa eu ir lá na minha marcaçãozinha aqui. O painel começa a ser lido aqui, ó, nessa parte. Aqui começa a história do Frei Caneca, como participante da Revolução Pernambucana. Deixa eu fazer uma setinha aqui. Ficou feio, mas tudo bem, né, gente? Eu, como participante da Revolução Pernambucana de 1817, vai contando toda a história aqui dele. Percebam que aqui tem tipo uma varandinha, né? Tem uma portinha aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui. Uma portinha aqui. Para você poder ver o painel aqui de cima. Então, aqui conta toda a história da Revolução Pernambucana de 1817 e termina aqui, 1817. Revolução Pernambucana. Aqui, vou trocar de cor, um azul. Aqui, onde eu marquei com azul, começa a contar a história da Confederação do Equador de 1824. E aí vai subindo aqui, contando toda a história da participação do Frei Caneca. Aqui fala do jornal, Difícil Pernambucano, conta toda a história e termina aqui, nesta parte. Essa parte aqui mostra a execução do Frei Caneca. É um painel bem colorido, mas assim, feito para chamar a atenção, né, das pessoas. Então termina aqui, né, com a morte do seu principal líder, que foi fuzilado, né, então foi executado a tiros, porque o Carrasco se recusou, né, a enforcá-lo. Termina assim a luta, né, da população nordestina por um país que eles iam criar, mais justo, sem o autoritarismo de Dom Pedro I, que se mostrou extremamente autoritário de novo e que, de novo, causa a impressão contrária. Era para causar medo, mas aí as pessoas ficam mais revoltadas ainda com o autoritarismo dele. O outro movimento que o Dom Pedro teve que enfrentar foi a Guerra da Cisplatina, guerra que durou entre os anos de 1825 e 1828. Vou voltar lá no mapa para mostrar para vocês a localização da província da Cisplatina. Gente, achei um outro efeito aqui, achei legal, ó, essa luzinha aqui. Província da Cisplatina, aqui no extremo sul da América do Sul, foi anexada, palavra bonita para invadir, por Dom João em 1817. Aí você vai falar assim, professor, esse é o Uruguai. Calma que eu chego lá. Então, a província foi invadida
por ordens de Dom João, em 1817, só que era uma província que não se identificava muito com o Brasil. Porque nem português eles falavam, é uma província de origem espanhola. Província esta que ajudou o Dom Pedro nas guerras de independência. Lembra aquelas guerras que a gente falou, que depois de proclamada a independência, o Dom Pedro teve que enfrentar, né, para garantir a independência do nosso país. E a população aqui da Cisplatina ajudou. Vamos voltar lá para o slide. A população da província da Cisplatina, que lutou a favor do Dom Pedro nas guerras de independência, achou que com isso Dom Pedro ia dar mais autonomia a eles, porque eles ajudaram a expulsar da Cisplatina as pessoas que eram contra a independência do Brasil. Então eles pensaram assim, a gente vai ajudar e o Dom Pedro depois, né, vai ajudar a gente. Só que não foi isso que aconteceu. A autonomia que eles esperavam não veio. Então, em 1825, a população passou a lutar pela sua independência, liderada por Juan Antônio Lavalleja e Frutuoso Rivera. E o Dom Pedro achou que ia ser uma coisa rapidíssima. Reagiu e iniciou a guerra. Então, sabe assim, vou ganhar logo, essa população vai ver só. Só que não foi isso que aconteceu. A guerra começou em 1825 e durou até 1828. Contando com a ajuda da Argentina, enfrentando tropas que foram recrutadas à força aqui no Brasil e que estavam pouco preparadas, a província venceu o conflito e proclamou a sua independência em 1828, passando a se chamar República Oriental do Uruguai. E aí, a situação do Dom Pedro ficou bem ruim, porque os problemas, né, acabaram se acentuando com a derrota na Guerra da Cisplatina. Porque assim, 3 anos de guerra, gastos com armas, munições, os membros das elites brasileiras mandaram escravos em seu lugar, os escravizados, e lógico, nunca tinham pegado numa arma, né? Como é que vai, não tem conhecimento nenhum do assunto. Então, assim, pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra para manter, né, os soldados na guerra, perdas de muitas vidas e, no final de tudo, perdeu o território. Aumentou a dívida externa do Brasil, aí os escravizados que voltaram não queriam mais ser escravizados porque agora ele era soldado. Então, né, as coisas vão se acumulando. Os problemas, né, melhor dizendo, vão se acumulando e levarão ao final do primeiro reinado. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de dar um like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo que fala sobre a organização do Brasil independente e a Constituição de 1824, que foi a primeira da nossa história e que mostrou aí o caráter autoritário do Dom Pedro I. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!